Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 2, por favor. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, os versículos do 1 ao 7. Aqui diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Vamos orar. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, mais uma vez por estarmos diante da Tua palavra. E clamamos pela Tua misericórdia para que o Senhor possa abrir a Sua palavra para nós. Tu és a própria palavra de Deus, o verbo vivo que um dia se encarnou e que hoje, simplesmente, Senhor, é a própria palavra falada a nós. No passado, as pessoas buscavam profetas. Hoje, nós temos o próprio Filho de Deus, que é a palavra de Deus para nós. Por isso, Senhor, abre Tua palavra, fala o nosso coração e nos ajuda, nesse tempo tão difícil, de tanta frieza e de tanta apostasia, a estarmos alinhados com o Teu falar. Guarda-nos por meio do Teu falar, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o livro de Apocalipse é um livro muito especial em todos os aspectos, né? Primeiro, porque muito mais do que um livro de escatologia ou um livro onde a gente vê previsões ou acontecimentos, Apocalipse é um livro que revela Jesus Cristo como nenhum outro. Por isso que é um livro que o nome dele é Revelação de Jesus Cristo. Então, a função básica do livro de Apocalipse não é falar de acontecimentos vindouros. A função básica do livro de Apocalipse é revelar a pessoa de Jesus Cristo. E nenhum livro no Novo Testamento fala de Jesus Cristo como o Cordeiro, como Apocalipse fala. Nenhum livro mostra detalhes da pessoa de Jesus Cristo como Apocalipse mostra. E olhar para esse livro com esses olhos cristológicos faz toda a diferença para que nós possamos conhecer mais o nosso amado. Aquele amado que não só é o amado que morreu na cruz por nós, que derramou seu sangue e que pagou um preço por nós, mas aquele amado que é o amado, o vencedor, aquele que vai voltar cheio de glória, força e poder, e que hoje está trabalhando na sua igreja para apresentá-la a Ele mesmo como igreja gloriosa. Louvado seja o Senhor. É esse Jesus que o livro de Apocalipse revela. E é por isso que muitas pessoas acabam deixando esse livro fechado, porque pensam que é apenas um livro onde você vai ver fatos e acontecimentos futuros. Mas não. É um livro onde a pessoa de Jesus Cristo é revelada de uma forma ampla. E Apocalipse foi escrito num momento crucial da igreja. Apocalipse foi dado a João em um momento crucial da igreja. Nessa época, como a igreja se encontrava? A igreja se encontrava num momento muito difícil. Havia uma perseguição imensa contra a igreja. Todos recordam, o imperador romano na época era Domiciano. Trocando de nome aqui, perdão, irmãos. Era Domiciano. E Domiciano, ele foi o imperador que mais impôs ao império a adoração ao imperador. Então,
havia um culto ao imperador, onde ele era chamado de Senhor e Deus. E os cristãos não se dobravam diante disso. E por causa disso havia grande perseguição contra a igreja. E além dessa perseguição externa, da qual nós já sabemos que aconteceu, havia um outro grande problema na igreja no tempo de Apocalipse. Era o mar de falsos profetas, de falsos mestres, que distorciam a palavra de Deus e enganavam o povo de Deus. Se nós olharmos para as últimas cartas escritas no Novo Testamento, cronologicamente, e aí nós estamos falando de 2 Pedro, de Judas, de 2 Timóteo, em todas essas cartas a ênfase é cuidado com os falsos mestres. E esse cenário de perseguições por fora, falsos mestres por dentro, era o cenário da igreja naquela época. E aí, para tentar calar de vez a palavra de Deus, Constantino pega o último apóstolo vivo, que era João, e o exila na ilha de Patmos. Essa era a tentativa de calar a palavra de Deus. Mas, irmãos, ninguém pode calar a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. E aí, na ilha de Patmos, isolado, parecendo que tudo estava terminado, ali o Senhor aparece a João e lhe dá toda essa gloriosa revelação, que é a composição do livro de Apocalipse. E essa revelação que foi dada a João é a revelação que nos traz um entendimento maior acerca da pessoa de Cristo. E eu queria só reforçar um texto acerca dessa questão de que havia um mar de falsos profetas naquela época. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler os versículos do 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Aqui diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Aqui Paulo está falando a Timóteo, em sua última carta, Paulo está falando a Timóteo acerca de uma coisa chamada aparência de piedade, que era uma característica muito marcante nesses falsos mestres. Eles tinham uma aparência, mas na verdade o que estava dentro deles é tudo isso que a gente acabou de ler. Amor a si mesmo, amor ao dinheiro, né? Egoístas, que é philautos em grego, refere-se a amor a si mesmo. Avarentos, que é philarguros, amor à prata, amor ao dinheiro. Eram pessoas que amavam dinheiro. E nessa parte final, quando ele fala mais amigos dos prazeres, pessoas que buscam mais prazeres. E quando a gente olha para esse cenário que Paulo deu a Timóteo lá atrás, ele é exatamente o mesmo cenário que a gente vive hoje. Eu digo, irmãos, que na história da igreja nunca houve tantos falsos profetas como existem hoje, tantos falsos mestres como existem hoje. Basta olhar para como está a igreja hoje. Devastada por tantos modelos de coach, modelos de... Existe igreja para cada gosto, para cada modelo de pessoa. Ah, eu gosto disso aqui, eu gosto daquilo ali, então as pessoas elas vão simplesmente porque elas gostam. E cada vez menos as pessoas param para perguntar assim, mas o que é que a palavra de Deus diz? Não importa o que eu gosto, não importa o meu ponto de vista, importa o que a palavra de Deus diz. E é aqui onde a gente entra justamente no aspecto da igreja em Éfeso. Porque essa igreja em Éfeso, ela talvez foi a igreja que mais recebeu homens notáveis na história. Você já parou para pensar quantos homens notáveis, quantas pessoas notáveis passaram naquela igreja? Paulo passou naquela igreja. E detalhe, foi a igreja onde Paulo passou mais tempo, 3 anos. Quem mais passou lá? Timóteo passou lá. Timóteo passou um bom tempo lá também. Quem mais? Áquila e Priscila, um casal de cooperadores de Paulo, também serviu naquela igreja. Quem mais? Apolo também serviu na igreja em Éfeso. Quem mais? O apóstolo João.
todos esses irmãos notáveis passaram naquela igreja. Todos esses irmãos notáveis compartilharam a palavra de Deus naquela igreja. Então aquela igreja era uma igreja muito especial em todos os sentidos. Foi para essa igreja que Paulo falou as seguintes palavras. Se você quiser abrir para me acompanhar, por favor, abra sua Bíblia em Atos 20. Foi para essa igreja que Paulo disse essas palavras. Na verdade, representada pelo seu presbitério. Paulo falou essas palavras que nós vamos ler agora para os presbíteros da igreja em Éfeso. Atos capítulo 20, versículos do 24 ao 28. Olha só o que Paulo diz aos presbíteros da igreja em Éfeso. Ele diz assim, ó: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não me vereis mais o rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Foi aos presbíteros dessa igreja que Paulo dirigiu essas palavras. Foi aos presbíteros dessa igreja que Paulo falou para eles que lhes dispensou todos os desígnios de Deus, toda a verdade, todo o conteúdo da economia e do plano de Deus, para que eles pudessem caminhar conforme a palavra de Deus. Foi para esses irmãos que Paulo falou, que ele disse que eles tivessem cuidado com eles mesmos. Tende cuidado de vós e também do rebanho. Para quê? Para que a gente possa ser guardados no nosso caminhar com o Senhor. Então essa igreja, irmãos, ela viu milagres. Se você ler os capítulos de Atos, ali a partir do capítulo 17, 18, 19, você vai ver milagres que aconteceram ali naquela igreja. Você vai ver grandes manifestações de conversões. Você vai ver também reações públicas de poder. Muita coisa maravilhosa aconteceu naquela igreja. Mas aqui, especificamente, nessa carta de Apocalipse capítulo 2, nós vemos o Senhor trazendo uma fortíssima repreensão a essa igreja. Só mais um detalhe. Essa é a igreja que recebeu mais cartas de todo o Novo Testamento. A igreja em Éfeso recebeu a carta aos Efésios, ela recebeu 1ª e 2ª Timóteo. Vocês lembram que Timóteo, quando recebeu essas cartas, servia em Éfeso. E ela recebeu a carta de Apocalipse capítulo 2, que não é uma carta de um apóstolo ou de um servo do Senhor, é uma carta direta do Senhor. Essa igreja ela foi agraciada com tudo isso que a gente viu. Mas, em algum momento, essa igreja perdeu o que havia de mais importante na carreira cristã. Ela perdeu o primeiro amor. Ela perdeu o melhor amor. E é sobre isso que eu quero que a gente possa refletir nesse momento, porque, queridos irmãos, nós estamos na jornada final para nos encontrar com o nosso Senhor. E a pior coisa que pode acontecer conosco é nessa jornada final nós perdermos o principal. É nós estarmos ocupados com muitas coisas. É nós termos muitos afazeres. É nós termos muitas coisas ocupando nossos corações. Mas perdermos o principal. É aí que nós precisamos considerar diante do Senhor como está a nossa jornada hoje. E aí, quando o Senhor abre essa carta, eu queria convidá-los a voltar para Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Quando o Senhor abre essa carta para a igreja em Éfeso, a primeira palavra que o Senhor fala para eles é conheço. Preste bem atenção nessa palavra. Conheço. Eu conheço. Querido irmão, querida irmã, se existe alguém que nos conhece profundamente, intimamente, se existe alguém que pode dar o verdadeiro diagnóstico de como nós estamos hoje, é o nosso Senhor.
Essa é a palavra que ele inicia essa carta para a igreja em Éfeso. Eu conheço. Irmãos, e embora se cada um de nós hoje pudéssemos entrar fisicamente, voltar 2000 anos atrás e entrar no meio daquela igreja e ver tudo o que eles faziam, talvez todos nós aqui, a começar de mim, diríamos, essa igreja é fantástica, essa igreja é maravilhosa, essa igreja é muito preciosa. E o Senhor não deixa de reconhecer todos os valores que essa igreja tinha. O Senhor dá 8 elogios à igreja em Éfeso. Mas aqueles 8 elogios, eles são todos apagados por uma única coisa, que na verdade era a coisa mais importante. Vocês lembram quando Maria estava quedada aos pés de Jesus? E Marta estava agitada, trabalhando. E Marta disse assim: Senhor, não te importas que eu esteja aqui ocupada e ela esteja aí? Manda que ela venha me ajudar. Vocês lembram a resposta do Senhor para Maria? Para Marta, perdão? A resposta foi assim: Marta, Marta, andas inquieta e te ocupas com muitas coisas, porém, uma única coisa basta. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, vamos refletir sobre isso. O que é o primeiro amor? O que é o melhor amor? O melhor amor é o amor que nos faz querer estar aos pés do Senhor. O melhor amor não é o amor que nos faz querer fazer coisas para o Senhor. O mal da igreja hoje é que ela está extremamente ocupada fazendo coisas para Deus, quando ela deveria estar quedada aos pés do Senhor. Essa é a diferença. O mal da igreja hoje é que ela tem muitas atividades, mas ela tem pouca ou quase nenhuma verdadeira adoração. E infelizmente as pessoas hoje, por causa da vida moderna, por causa das mídias sociais e por causa de tantas coisas que a gente faz ao mesmo tempo, as pessoas hoje elas não conseguem parar. Você sabe qual é a frase mais comum que a gente ouve hoje em dia? Tem nada para fazer, não? Porque as pessoas hoje são inquietas. Elas não conseguem mais se aquietar na presença do Senhor. Elas não conseguem mais parar para ter um tempo de oração e de ouvir o Espírito Santo por meio da palavra. E esse mal que a gente vive hoje é o que tem feito com que muitas pessoas andem alheios a Deus. Eles vêm para o culto, eles participam das coisas, mas a vida deles está alheia a Deus. Porque é muito mais importante do que o que eu posso fazer para Deus é o tempo que eu gasto na sua presença e na minha comunhão íntima e pessoal com Ele. O convite do Senhor para a igreja em Éfeso é o convite à intimidade. O convite ao Senhor da igreja em Éfeso é o caminho de volta ao princípio. E isso precisa nos chamar a atenção. Para que nós não vivamos uma vida onde as coisas funcionam corretamente, mas nós não temos verdadeira e íntima comunhão com Deus. Como é que o Senhor começa essa carta? Conheço. Amados irmãos, eu gostaria que essa palavra, ela falasse forte ao nosso coração nessa manhã. Conheço. O Senhor conhece a minha e a sua situação. Ele conhece verdadeiramente, mais do que os nossos olhos podem ver. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 139. Salmo 139, nós vamos ler os versículos do 7 ao 12. Aqui diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te são escuras.
As trevas e a luz são a mesma coisa. O que é que Davi está dizendo aqui para nós? Davi está dizendo assim, ó, não há como eu me esconder do Senhor. Não há. Cada detalhe da minha vida, cada coisa que eu faço, cada pensamento que eu tenho, ele está exposto e patente à luz de Deus. Então ele é aquele que me conhece. Ele é aquele que sabe quem eu sou. Por isso, eu não tenho como me esconder diante do Senhor. E era isso que o Senhor estava querendo dizer para a igreja em Éfeso. Embora aparentemente, embora aos olhos humanos, vocês sejam uma igreja formidável, existe algo em vocês que só eu vejo. É isso que o Senhor está dizendo para a igreja em Éfeso. Existe algo em vocês que só eu vejo. E esse algo que só eu vejo é o mais importante e que vocês abandonaram. Olha só o que essa igreja tinha. Ela tinha obras, ela tinha trabalho, ela tinha paciência, ela suportava homens maus, ela provava falsos apóstolos, ela suportava provas pelo nome do Senhor, ela não se deixava esmorecer e ela suportava, ou seja, ela não suportava a obra dos nicolaítas, que é a questão de clérigos e leigos. Irmãos, olhando aqui essa lista de elogios, nós podemos dizer que essa igreja é uma igreja fabulosa, uma igreja fantástica. Mas essa igreja que tinha tudo isso, o Senhor disse que estava a ponto de tirar o seu candelabro, estava a ponto de remover o seu testemunho. Isso mostra, irmãos, que por mais que nós possamos ter atividades, por mais que nós possamos fazer muitas coisas, sem o verdadeiro testemunho de Deus, sem a verdadeira vida íntima com o Senhor, nós perdemos o nosso testemunho. Nós perdemos a essência do que é importante verdadeiramente para Deus. Então essa igreja, ela perdeu o primeiro amor. E aqui eu queria chamar a atenção para que a gente possa fazer uma reflexão sobre atitude e intenção. Porque essas duas coisas, elas precisam se falar. Elas precisam ser coerentes naquilo que a gente faz. Às vezes nós cuidamos das coisas que nós fazemos, mas nem sempre a intenção do que nós fazemos é correta. E havia, dentre os escritos de Paulo, um escrito que Paulo escreveu a uma igreja que estava no primeiro amor, que estava vivendo verdadeiramente o primeiro amor. E essa igreja, Paulo faz um comparativo muito legal, que faz a gente entender exatamente o que estava acontecendo com a igreja em Éfeso. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E agora nós vamos fazer um comparativo a respeito disso, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 2 e 3. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3. Paulo começa aqui dizendo assim, ó: sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do vosso amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Anota aí esses 3 pontos, tá? Primeiro ponto, obra da fé. Segundo ponto, trabalho de amor. Terceiro ponto, paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, volta para Apocalipse capítulo 2, sem desmarcar aqui, tá? Deixa marcado, volta para Apocalipse capítulo 2. No versículo 2, quando o Senhor começa dizendo, conheço as tuas obras, né? Aí ele utiliza exatamente as mesmas terminologias que a gente viu aqui. A primeira coisa, ele diz, eu conheço as tuas obras. Mas aqui só tem obras. Certo? Lá em Tessalonicenses é obra de quê? Obra de fé. Percebe a diferença? Uma coisa sou eu ter obras. Outra coisa, eu tenho uma obra que provém da fé. Segunda coisa, ele diz que ele tinha também trabalho. Aqui na igreja em Éfeso.
Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Mas aqui é só trabalho. Lá em Tessalônica é trabalho de amor. Percebeu a diferença? E a terceira coisa que tem na igreja em Éfeso? E a tua paciência. Mas aqui é só paciência. Lá em Tessalônica é a paciência na esperança da volta do Senhor. Você consegue perceber? As duas têm as mesmas coisas. Tem obra, trabalho e paciência. Só que em Tessalônica era obra da fé, trabalho do amor e paciência da esperança. Qual é o tripé da vida cristã, irmãos? Fé, amor e esperança. Esse é o tripé que rege toda a nossa jornada cristã. Perder isso é perder o primeiro amor. Perder isso é perder a essência que move aquilo que eu faço na minha caminhada cristã. E aí eu trabalho ou eu faço as coisas porque eu tenho que fazer. E é por isso que é tão comum às vezes ver irmãos no serviço da igreja murmurando, porque ele está dizendo que está cansado. Por isso que é tão comum às vezes ver irmãos substituindo o tempo que ele servia na igreja por um jogo de futebol ou por um entretenimento que agora me dá mais alegria do que servir na casa do Senhor. E é por isso que a gente vai buscando outras coisas para nos alegrar, ao invés do serviço na casa do Senhor. A diferença entre alguém que está no primeiro amor e alguém que perdeu o primeiro amor é que alguém que está no primeiro amor, servir ao Senhor para ele é gozo, paz e alegria. E alguém que não está no primeiro amor, servir para ele é um fardo. E ele faz porque ele tem que fazer. Essa é a diferença. E aqui, quando ele fala a respeito disso, nós precisamos entender isso muito bem. A primeira coisa, quando ele fala de obra da fé, ele está relacionado àquilo que a fé produz na nossa jornada. Não é simplesmente algo que eu faço porque eu tenho que fazer. Mas a fé vem de onde? Vocês lembram? A fé vem do ouvir. E do ouvir, a palavra de Deus. Então, a obra da fé é a obra que é produzida por meio da palavra frutificando na minha vida. Ou seja, Deus fala a palavra, essa palavra gera em mim fé, essa fé me leva a caminhar. Isso é obra da fé. Obra da fé não é simplesmente o que eu faço, mas obra da fé é aquilo que Deus faz por meio da sua palavra em mim. Labor de amor ou trabalho de amor. Essa palavra, a tradução mais correta dessa palavra no grego, ela refere-se a uma mãe que amamenta. Eu acredito que tem muitas mães aqui, né? E uma das coisas que mais faz uma mãe feliz é o fato dela poder amamentar seu filho. E eu digo sempre que assim, para esse trabalho não tem cansaço. Não tem hora, nem dia, nem lugar. Não é verdade? O que Paulo está querendo referir aqui em Tessalônica quando ele fala desse trabalho de amor? Que é uma palavra que refere-se a uma mãe que amamenta. Ele está querendo dizer assim, que é um trabalho de vida, de entrega real, de consagração genuína. É isso que Paulo está querendo dizer. Por isso que não é um fardo, irmãos. Por isso que não é um fardo, é um prazer. Pergunta para uma mãe que está amamentando se para ela fazer aquilo é um fardo. Eu sei que para algumas às vezes é hoje em dia, tá? Mas para verdadeiras mães nunca foi um fardo. Na verdade era uma expressão verdadeira de amor. Louvado seja o Senhor. E por fim, é uma paciência na esperança. Ou seja, eu vivo nessa minha jornada cheio de esperança de que um dia eu estarei para sempre com o meu Senhor. Eu não vivo nessa terra investindo nela como se o Senhor nunca fosse voltar. Eu não vivo nessa terra caminhando como se Jesus Cristo nunca fosse voltar. Não, pelo contrário. Embora eu tenha minha vida nessa terra, eu faça meus investimentos, eu tenha meus cuidados financeiros, eu tenho meus planos, mas tudo o que eu faço, eu ainda tenho uma visão muito clara. Eu estou fazendo, mas eu estou olhando para aquele que um dia vai voltar para me buscar. Louvado seja o Senhor. Essa é a nossa esperança. Nós vivemos nessa terra com os olhos nos céus.
Nós andamos nessa terra com os olhos nos céus. Louvado seja o Senhor. Isso é fé, amor e esperança. Isso é o que tem uma igreja que vive o seu primeiro amor. Louvado seja o Senhor. E aí, irmãos, quando a gente fala a respeito disso, aí o Senhor faz um convite para essa igreja em Éfeso. E é sobre esse convite que eu quero que a gente possa agora refletir bastante. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Irmãos, que palavra de amor que o Senhor traz para a sua igreja. Aqui ele diz assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te. O que foi que você, na sua experiência, substituiu aquilo que era de Deus? O que foi que, na sua experiência, você trocou aquilo que era do Senhor? Você trocou. É basicamente isso, irmãos. Antes eu tinha um tempo, antes eu tinha algo que era para o meu Senhor, mas aos poucos eu vou começando a ter prazer em outras coisas e eu vou trocando isso. Eu vou substituindo isso. Irmãos, se nós olharmos tantos casamentos, tantas famílias que tiveram problemas ao longo do tempo, isso está completamente relacionado. Antes nós tínhamos nosso tempo dedicado ao Senhor, mas agora eu tenho alguns entretenimentos que eu fui incluindo na minha vida e que foi roubando o meu tempo. Antes eu tinha meu culto familiar com a minha família, antes eu tinha meu tempo de oração com a minha esposa, agora eu não tenho tempo porque eu tenho um futebol, eu tenho não sei o quê, eu tenho... E a partir daí nós vamos substituindo, irmãos, as coisas do Senhor na nossa vida. Aí vem a perda do primeiro amor. Aí vem o esfriamento. O Senhor diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. O Senhor convida a igreja em Éfeso a voltar à prática das primeiras obras. E aí eu quero que a gente agora possa refletir sobre isso. O que é a prática das primeiras obras? Essa expressão no grego, ela refere-se ao amor de um casal na lua de mel. Exatamente isso. O amor de um casal na lua de mel. É o amor de entrega total, sem restrição. É o amor que está disposto a pagar qualquer preço pelo outro. É disso que o Senhor está falando. Volta à prática das primeiras obras. Mas aí a gente precisa dar um passo adicional, para não ficar só na esfera do entendimento humano, para a gente ir para uma esfera mais elevada. E nessa esfera mais elevada, o convite do Senhor é para que nós possamos voltar ao princípio. E o que é voltar ao princípio? Todos lembram? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Mais uma vez, o convite do Senhor é para que nós possamos voltar à intimidade da comunhão viva da palavra. Porque voltar ao princípio refere-se exatamente a restaurar a nossa comunhão da palavra. Aquela comunhão de entrega genuína. Aquela comunhão de alegria, de gozo, de tempo, onde a gente tinha prazer em ler e desfrutar da palavra de Deus. Não apenas para armazenar conhecimento, não apenas para saber um pouco mais, mas para tocar no Senhor, mas para aprender mais do Senhor, mas para conhecer mais essa pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Esse é o convite. Volta ao princípio. E aí, irmãos, quando a gente olha para essa igreja em Tessalônica, que era uma igreja que verdadeiramente estava vivendo o primeiro amor, a gente pode ver exatamente esse ponto. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aqui Paulo diz assim, ó: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como palavra de Deus, e sim como em verdade é a palavra de Deus,
a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Irmãos, a gente podia passar o dia inteiro nesse versículo aqui. Olha só, Paulo louvou a Deus pela vida dos Tessalonicenses. E louvou, sabe por quê? Porque eles receberam a palavra de Paulo, dos irmãos que estavam com Paulo, com Timóteo, Silvano. Mas eles receberam a palavra de Paulo não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. E o que é que isso daqui traz para nós como uma profunda reflexão? É que nós muitas vezes podemos vir, sentar aqui, ouvir a palavra e receber a palavra como palavra de homens. Nós podemos vir aqui e receber a palavra como um conhecimento novo, aprendi algo novo. Mas a pergunta é, o que é que essa palavra tem feito na minha vida? O que é que ela tem me quebrantado na minha experiência pessoal? O que é que ela tem me confrontado? O que é que ela tem mudado na minha prática e no meu viver? Porque a palavra de Deus, ela é operante. E uma vez que ela é operante, onde ela atua, e atua de forma eficaz, é o que o texto aqui está dizendo. Ela dá sequência no trabalho de transformação de Deus na nossa vida. A pergunta que nós precisamos fazer é, até quando seremos transformados? Até quando o Senhor voltar. E nesse processo em que o Senhor nos transforma de glória em glória, em que Ele imprime a imagem do Seu Filho em nós, esse trabalho será feito pela Sua palavra. E essa palavra, ela só trabalha na nossa vida, à medida que nós nos tornamos aqueles que respondem à palavra. Queridos irmãos, que não sejamos como a igreja em Éfeso, que se tornou uma igreja cheia de conhecimento, cheia de habilidade, cheia de afazeres e de atividades, mas que ela não tinha o que havia de mais importante: a intimidade, a comunhão e a vida diante do Senhor. É aí que nós precisamos considerar como temos caminhado nesse tempo. Porque muito mais do que nós podemos fazer, o que importa para o Senhor é quem nós somos diante dEle. Que o Senhor ganhe nosso coração. E que Ele nos ajude a ser, nesse tempo, um povo que tem o primeiro amor restaurado, que tem o primeiro amor ardente e queimando dentro de si, para que nós sejamos pessoas agradáveis ao Senhor nesse tempo. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque Tua palavra é maravilhosa e ela sempre nos confronta para nos trazer de volta a Ti mesmo. Tu és o que nós precisamos. Embora, Senhor, possamos ter tantos afazeres e tantas coisas, tantas necessidades, tantas atividades, não nos deixa, Senhor, nos distrair com essas coisas nesse tempo. Não nos deixa, Senhor, deixar-nos levar por necessidades desse mundo nesse tempo. Ajuda-nos a ter uma vida agradável a Ti. Ajuda-nos a ter um coração que Te busca de forma verdadeira e genuína, para que a nossa vida seja uma resposta àquilo que o Senhor tem dado a nós. Louvado seja Teu nome, Senhor. E que nosso coração queime de amor por Ti, nesse tempo final, até o dia que estaremos face a face contigo. Louvado seja Teu nome, Senhor. Amém.